Amém. Vocês estão mais bonitos assim. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Amém. Glórias ao Rei. Amém. Tudo pronto aí? Estão me pegando aqui certinho, iluminação. Amém. Graças a Deus. Depois de uma série de palavras que eu intitulei sobre as 4 faces da vitória, eu quero dar uma palavra específica sobre Jesus. Muito me alegra falar sobre esse tema. O tema é muito simples, mas na graça de Deus, não é uma promessa, mas se for possível, o nosso jejum será um jejum de 21 dias pela sabedoria do alto, amém? Nunca fizemos, pelo menos eu nunca fiz por esse tema, e nunca vi um pastor nosso toda vinha no Brasil, não sei lá fora, sobre esse tema. Então será um tema inédito, eu estou escrevendo e preciso correr com isso, mas será poderoso, amém? Porque a sabedoria é a coisa principal, diz a Bíblia. Louvado seja Deus. Amém. Eu gostaria de pregar sobre nele. Diga nele. Amém. Atos 17, capítulo 17, verso 28, a parte A do texto. Louvado seja Deus, Bíblia para mim. Atos 17, 28, a parte A do versículo diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Diga comigo, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Feche os seus olhos que eu quero orar por você, Pai. A Tua palavra é por si só poderosa, viva e eficaz. Nós te pedimos, nesta noite, o espírito de sabedoria, o espírito de revelação, que venha fluindo, convencendo, persuadindo os nossos corações na Tua verdade. Senhor, nos submetemos a Ti. Fala ao coração de cada um, Tu conheces a necessidade dos Teus filhos, aquilo que cada um precisa, aquilo que cada um está enfrentando. Tu és o nosso Pai e cremos no Teu amor perfeito por nós. Assim nos submetemos à autoridade da Tua palavra e do Teu Espírito nesta noite, em nome de Jesus. Diga comigo, abra o meu coração e a minha mente para receber a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia ensina que tudo começa em Cristo, tudo é por meio de Cristo e tudo finaliza em Cristo. Paulo diz que nele existimos, nós existimos por ele. Tudo que você precisa para ter uma existência, uma vida de abundância, está em Jesus. A resposta de Deus para qualquer dificuldade e necessidade da sua vida é Jesus. Se você precisa de paz, nele está a sua paz. Se precisa de alegria, nele está a alegria. Ele é a tua sabedoria, Ele é a tua justiça, Ele é a tua redenção, Ele é a tua santificação, Ele é a tua provisão. Deus diz que nos proverá todas as nossas necessidades segundo a sua riqueza em glória, e essa glória, essa medida da provisão de Deus é Jesus. Em Cristo Jesus nós vivemos nele. Amém? Você não vive sozinho, você vive com uma pessoa dentro de você. Deus se fez um com você. Você se tornou mais que vencedor, porque aquele que venceu todas as coisas vive em você. Aquele que não conhece limites, que não conhece fracassos, aquele que criou todas as coisas, o Deus soberano, o Deus que sabe tudo, vive em você. Nós vivemos por meio dele. Quando Deus quis formar as plantas, Ele falou a origem das plantas. Ele disse a terra. Porque nós nascemos, vivemos, dependemos da origem. Quando Deus quis criar os pássaros, Ele falou para o firmamento. Porque um pássaro vive no firmamento, voa no firmamento e morre. Ele depende a sua vida do firmamento. Cada ser criado está conectado à sua origem. Quando Deus quis criar os peixes, Ele não falou a terra, Ele falou a água.
Ele disse, água povoe, e criou-se os seres marinhos, os grandes animais marinhos e os peixes. Quando Deus quis criar o animal, Ele falou a terra, e a terra deu os animais. Quando Deus quis criar você, Ele falou ao Filho e ao Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso significa que você não pode existir sem Deus. Você nasceu e depende e sobrevive nele. A sua vida depende dele. Não é uma vida remendada. Deus não te deu uma vida remendada. Deus não quis ajustar alguma coisa na sua vida. Deus te deu uma vida substitutiva. Deus se fez homem. Deus veio habitar em você. Nós temos uma vida em nós. É a vida de Deus, a vida do Filho de Deus. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, antigas, já passaram, eis que se fizeram novas. Deus está dizendo, aquele que está em Cristo, e se você crê em Jesus, você está em Jesus, e você vive por Jesus, e você se move por Jesus, e você existe nele. Todas as coisas são nele. Se você precisa de cura, Ele é a sua cura. Se você precisa de paz na mente, Ele é a sua paz na mente. Se você precisa de pensamentos sadios, Ele é aquele que te dá pensamentos sadios. A resposta de Deus sempre é Cristo. Diga comigo, a resposta de Deus sempre é Cristo. Seja qual for o seu problema, a sua resposta é Jesus. Porque nele está toda a plenitude da divindade. Nele habita toda a plenitude do Pai e do Espírito Santo. Amém? Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Deus não quer tirar o seu mau gênio e colocar um gênio bonzinho. Deus não quer reforma na sua vida. A proposta de Deus não foi nos reformar. A proposta de Deus foi substituir a nossa vida. A sua expressão de vida é determinada pelo seu tipo de vida. Quando você vê um pássaro voando, até uma criança sabe identificar que é um pássaro, porque ele voa. A expressão da vida do pássaro é voar. A expressão da vida de um peixe é nadar. Se você, por mais que você treine um pássaro a nadar, se você pegar um pássaro e ensiná-lo a mergulhar, se você ensiná-lo a segurar a respiração, um pássaro nunca expressará a vida de um peixe, porque jamais ele poderá respirar na água como um peixe. A expressão da vida é determinada pelo tipo de vida. Se você pegar um cachorro e pegar um cavalo, a expressão de vida do cachorro é latir e outras coisas. A expressão do cavalo é outra. O tipo de vida determina a expressão de vida. Deus te colocou em Cristo nele. E nele, tudo que Ele é, você é. Todo o favor de Deus que está nele, toda a obediência dele, toda a santidade dele, toda a justiça dele, é a sua santidade, justiça e obediência. Nele nós temos todas as coisas. Ele é a essência de tudo. Nós fomos feitos nova criatura. Deus não quis dar uma restauração em você. Ele crucificou o velho homem e colocou um novo homem em você. Paulo fala em Gálatas, capítulo 2, verso 19, verso 20, ele diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei te trouxe a revelação do que você é pecador, e pela própria lei você foi declarado morto, impossível de cumprir a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo não vivo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e por mim se entregou. Volta para o verso 19. Diga, estou crucificado com Cristo.
Paulo fala no presente: eu não fui crucificado, eu estou crucificado, porque você sempre precisa memorizar e lembrar da cruz. A cruz de Cristo é a nossa vitória completa. Eu estou crucificado com Cristo, o seu velho homem, aquela natureza pecaminosa. Paulo diz que na sua carne não existe bem algum. Na nossa carne não existe bem algum. Por mais bonzinho que você pense ser, não há bem algum na sua carne. Se não fosse a graça de Deus, nós seríamos como qualquer um pecador, como qualquer um assassino, como qualquer um estuprador. Sem a graça de Deus, não há em nós bem algum. Na nossa carne, disse Paulo, não habita bem algum. A nossa carne foi picada pelo veneno da serpente. Muitas pessoas se comparam com outras, achando que são melhores, que não cometem determinados pecados, e por isso acham que existe bondade. A sua melhor bondade da carne não serve. Jesus disse que o Espírito vivifica, mas a carne para nada presta. Não existe bem na nossa carne. Ouviu? Se você depender da bondade da sua carne, o favor de Deus não se manifestará na sua vida. O favor de Deus é para aquele que não merece. Quando você reconhece que na sua carne, nessa natureza que foi contaminada pelo veneno da serpente, não há bem algum, e não depende dela, e não confia nela, mas confia em Cristo. Não é a expressão da vida da carne, mas é a expressão da vida de Cristo. Por isso que a Bíblia diz: andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Você, nele, é mais que vencedor. Você, nele você pode todas as coisas. Tudo posso nele. Jesus é tudo que você precisa para ser mais que vencedor. Amém? Paulo diz: crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive. Como, Paulo? Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a experiência máxima da maturidade de um crente. Crente em Cristo. Aquele que vive em mim, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho na carne, tenho pela fé naquele que me amou. Ele me amou e deu prova do seu amor, se entregou por mim. Se Paulo tivesse parado só na expressão que me amou, não haveria prova do amor. Mas Deus amou você de tal maneira que deu. Há um fato que marca a história, que Deus deu Jesus por você porque te ama. Essa é a prova inquestionável. Se você crê que Deus o deu e crê que Ele ressuscitou, então é porque Ele te ama. Há uma conclusão lógica: o amor de Deus é demonstrado em Cristo Jesus. Não sou eu quem vive, é Cristo Jesus que vive em mim. Veja, a vitória não é algo que você conquista, a vitória é algo que você recebe. Jesus Cristo já venceu todas as coisas. Na cruz Ele venceu todos os principados. Ele venceu a morte. Você nele venceu a morte. Não há mais domínio da morte sobre a sua vida. Ele venceu o pecado. Não há mais nele domínio em você do pecado. Porque nele você venceu o pecado. Não há tentação alguma que Jesus não vença. Não há vício algum que Jesus não vença. Não há pensamento mal algum que Jesus não vença. Nele você vive. Você vive por Ele. Amém? Diga: eu vivo por Ele. E a fé que eu tenho nele. Paulo diz: e agora o viver nessa carne, eu vivo pela fé. Diga: eu vivo pela fé. Pela fé. Fé é declarar o que a Bíblia diz. Fé é declarar que você é um com Deus. Você se misturou com Deus. Deus reside em você. O grande propósito de Deus é habitar com você. E essa história já começou. Você recebeu a vida de Deus. Não há limites na vida de Deus em você. Tudo você pode nele. Amém? Muitas pessoas tentam mudar o seu comportamento, porque veem que o seu comportamento não é muito adequado. Às vezes eu recebo as pessoas para conversar e elas dizem assim para mim: pastor, eu não sou perfeito. E eu brinco: não precisa dizer isso, eu já sabia. Elas se comparam a outras que estão fazendo coisas piores, ou feriram, ou fizeram injustiça. Então elas dizem: não, eu não sou perfeito, pastor, mas eu queria dizer que isso aqui eu não faço. Há uma certa confiança na carne.
Há um certo senso de justiça própria. Nós queremos o favor de Deus. O favor de Deus é para aquele que reconhece que não há bem algum na sua carne, não há mérito algum em nós. Todo mérito é de Cristo, toda vida é de Cristo, toda vitória é de Cristo. A vitória é recebida porque Ele venceu. Não é uma questão de você tentar vencer, é uma questão de você receber a vitória. Como você faz isso? Pela fé, pela fé nele, na vida dele. Não mais eu, mas Cristo Jesus em mim. Você pode errar, você pode falhar, mas a fé é declarar: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu estou na melhor posição que eu poderia estar diante de Deus, porque eu vivo por Ele, a minha vida é por Ele. Não há em mim condenação, não há em mim culpa, porque o sangue dEle me purificou, me deu acesso ao trono da graça. Nele eu vivo, nele eu me movo por Ele. A fé que eu tenho iniciou nele, é por meio dele e é para Ele. Amém? Diga: nele eu existo. Você precisa entender que a sua vida é nele. Você vive, sobrevive e depende de Jesus. Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Sem mim você não pode fazer nada. Ouça, você pode estudar, você pode fazer treinamento para ter o melhor comportamento, para falar melhor com as pessoas, mas isso não muda o seu interior. O problema do homem é o interior. Jesus disse que os adultérios, os maus pensamentos e as coisas ruins saem do coração. Você pode ter disciplina e não expressar sua raiva, sua ira, mas dentro de você, você está corroendo. Muitas pessoas dizem: eu me controlei para não. Isso não é vitória. Vitória é o fruto da vida de Cristo. Vitória é Jesus, é expressar a vida dEle, é depender dEle. Nele eu vivo, por Ele eu vivo e para Ele eu vivo. Amém? Diga: nele vivemos. Não há fracasso para você, nele. Não há história programada, escrita por Deus de fracasso para você, ouviu? Não é uma enfermidade, não é um demônio, não é um problema financeiro, não é uma dívida, não é coisa alguma que pode derrotar você, porque nele você já é vencedor. Você nele, a vida que você tem é nele. Você não depende da sua vida, você não depende de mudança de comportamento. Você tem um tipo de vida, a sua vida é Jesus. Se pássaros voam, se peixes nadam, você é filho de Deus. Você nasceu de Deus. Você nasceu de Jesus. Você nasceu do Espírito Santo. Você tem o DNA divino. A sua vida é Jesus. Muitas pessoas querem alguns passos para poder corrigir comportamento. 7 passos para você amar mais a sua esposa. 22 passos para você não gritar com ela. 180 passos para você não se irritar no trânsito. 7 passos para você educar bem os seus filhos. E as pessoas tentam mudar comportamento. Ouviu? As pessoas se treinam, se preparam para mudar comportamento. Mas o único que pode de fato mudar comportamento é Jesus. Porque Jesus não muda o seu comportamento. A proposta de Deus não é mudar o seu comportamento, é tirar você de cena e pôr Jesus em cena. Jesus, vida de Deus. Frutos é a expressão da intimidade com Cristo. Ouviu? Jesus, nós vivemos por Jesus, nele vivemos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Vira e mexe, você vai precisar tomar decisões na sua vida. Você vai buscar a verdade sobre a situação. A verdade não é uma coisa, a verdade não é uma resposta, a verdade é Jesus. Jesus não tem a verdade, Jesus é a verdade. E depois que você obtém a verdade, Ele é a verdade.
Em Cristo está a resposta. Nele está a vida. Nele está o que você precisa. E depois de você obter nele a verdade que você precisa, você vai seguir um caminho. E seguindo esse caminho, você vai precisar de força, você vai precisar de permanecer, você vai precisar de combustível. Esse caminho que você está seguindo não é o seu próprio caminho, não são os seus próprios planos, não é o seu desejo, não é o que você acha, não é o que você pensa, não é alguma coisa que vai aparecer. Esse caminho é Jesus. Ele é a verdade, Ele é o caminho que você segue, e Ele é a força, o combustível, a vida que você precisa. Ele é tudo. Ele é o início, Ele é o meio, e Ele é o fim. Vida vitoriosa é Cristo. Vida vitoriosa é vida substitutiva. Não mais eu, mas Cristo Jesus. Não mais eu, mas Cristo Jesus. Se o diabo te condena, fale para ele: não mais eu, mas Cristo Jesus. Se você cair, levante-se e declare: nele eu vivo, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Nele eu sobrevivo e existo. Ele é tudo. Amém? Diga: Jesus é tudo. Aleluia. Glórias a Deus. Eu não conheço muitas raças de cachorro. Quando nós compramos um sítio lá na cidade de Guarulhos, o sítio é muito grande, 50 mil metros quadrados, um irmão disse que tinha um cachorro filhote para me dar. E eu fui com a pastora Rosana até lá e falei para o irmão: eu preciso de um cachorro que vigie, um cachorro guarda, aqueles cachorros que põem as pessoas para correr. Nós íamos reformar parte do sítio, o zelador, essas coisas. Eu preciso de um cachorro assim. E ele me deu um cachorrinho tão lindo, tão bonito, pequenininho, e falou: olha, esse aí pode garantir que esse aí late, esse aí espanta. Eu, com a Rosana, me lembro, levamos ele, aquele dia ela levou ele no colo, nós demos vacina, demos comida para ele, e o cachorro tinha a raça de um labrador. E quando as pessoas chegavam, algum estranho chegava, ele corria para cima para brincar com a pessoa. E aí eu fui descobrir algumas coisas de um labrador. Eu me lembro que eu fui comprar uma vasilha para comida, e aí eu peguei uma de plástico, que era mais barato. O cara falou: qual é o cachorro? Eu falei: um labrador. Ele falou: não, leva aquela de ferro. Muitos sapatos perdidos, muitas roupas perdidas, um labrador. E por mais que a gente disciplinasse ele, dava banho com shampoo nele, o pelo dele preto brilhava, quando ele via uma poça e uma lama, ele entrava nela. Quanto mais a gente tentava ensiná-lo a não sorrir para os outros, parar de brincar com todo mundo, ele não entendia. Aí eu descobri que não dá para mudar a natureza de um labrador. Ele gosta de brincar, gosta de água, gosta de correr atrás de bolinha. Se você quer um cão de guarda, tem que mudar a natureza. Tem que mudar a natureza. Amém? Não dá para mudar o comportamento por treinamento. Você pode pôr um porco de terno e gravata, limpinho, sentado na mesa, de garfo e colher. Mas quando ele vira uma lama, ele entra nela, porque é a natureza dele. Ouviu? Então Deus olhou para nós. Imagine, 2 presos. Um foi inocentado. A sociedade então vai recebê-lo daqui a alguns anos de volta. Quando o juiz emitiu o parecer sobre esse preso, ela estava dizendo: há esperança para ele. Ele ainda pode servir a sociedade. Ele ainda tem jeito. Daqui um tempo vamos libertá-lo. Mas o outro preso, a sentença foi morte. Tem que morrer. O que a justiça estava dizendo é que para esse não há jeito. Ele tem que morrer. Não há recuperação para ele. O que Deus fez em Cristo foi colocar o seu velho homem na cruz,
Porque não há jeito para o seu velho homem, não há jeito para a nossa carne, nela não habita bem algum. Sem Cristo nós não podemos nada. Esforço próprio é depender da carne. Ouviu? Paulo diz que de Cristo você se desliga, se você se justificar pelas obras da carne, da lei. Obras da lei é confiança na carne. A expressão da lei é a carne. Quando você confia na sua bondade, quando você confia no seu amor. Eu me lembro de uma irmã que disse para mim: pastor, eu tenho o dom do amor. Um dia eu vi ela tratando os funcionários dela. Eu falei: bem, não parece ser o dom do amor. Jesus disse: vocês que são maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos. Ele não disse vocês que são bons. Por quê? Porque na nossa carne não habita bem algum, ouviu? Por mais que você se julgue alguém certinho, honesto, por mais que você tenha essas virtudes, não é o seu comportamento que Deus veio mudar, é a sua natureza. Por que você precisa saber disso? Porque nele você vive. A vida que você tem e deve viver é pela fé nele. Não existe impossíveis para Jesus. Ouviu? Se a tua identidade foi deformada, não tem recuperação. Nele, tudo é possível. Nele, tudo é possível. O maior caos, nele, tudo é possível. A morte não pôde detê-lo. O inferno não pôde segurá-lo. O túmulo não pôde impedi-lo. Nada deteu Jesus. Os soldados não conseguiram matá-lo. Pilatos não conseguiu matá-lo. Herodes zombou dele, mas não impediu que ele naquela cruz pagasse o preço. O diabo tentou naquele jardim pressioná-lo à morte, mas ele morreu naquela cruz e lá levou toda a nossa maldição, as nossas dores, as nossas enfermidades. Tudo que ele conquistou na cruz é para você. Dele recebemos. Isso é a graça. Diga: nele eu vivo. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 57 que a vitória é um dom. Diga: a vitória é um dom. A vitória é um dom. Paulo diz o seguinte: o primeiro homem, 57. O primeiro homem, não, graças a Deus que nos dá a vitória. Diga: a vitória é recebida. Que vitória que você precisa? Diga: a vitória é recebida. Diga: eu recebo. A vitória é recebida, não é conquistada, porque Jesus já conquistou, e você vive por Ele, amém? Não viva por você, não escolha depender da ave do conhecimento do bem e do mal, não escolha depender do seu conhecimento, escolha depender do conhecimento de Cristo. Nele habita a sabedoria, os tesouros do conhecimento. Ele é a tua sabedoria, Ele se tornou a tua sabedoria, diz a Bíblia, a tua santidade, a tua redenção, a tua justificação. Jesus é tudo, tudo. Aleluia. Diga: nele eu vivo. Diga: nele eu me movo. Tudo começa em Cristo. Tudo é por meio de Cristo. E para Ele, Paulo em Romanos 11 diz: porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Diga: porque por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. Em Colossenses 1, 16, 19, leia aí, diz assim: este é a imagem do Deus invisível, Ele é a expressão de Deus. Se você quer ver Deus, tem que olhar para Jesus. Não sei se um dia nós veremos a forma de Deus. João não define Deus no Apocalipse, aquele que é, que era, e há de vir. Ele fala algo, alguém está sentado no trono, não ousou descrever a imagem de Deus. Nós não sabemos a imagem de Deus Pai, mas Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. O Deus que não pode ser visto é manifesto em Jesus. O primogênito de toda a criação, Ele é o primeiro, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste.
Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas teras primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Diga, nele reside toda a plenitude. Aleluia! Ele é o cabeça do corpo, você está conectado nele. Ele é o Senhor da sua vida, dele vêm as orientações. Não se pode separar a cabeça do corpo. Não existe mula sem cabeça. Amém? Significa que uma vez que você está conectado no cabeça, Ele que te conectou, Ele que te salvou, Ele que te escolheu, Ele que te mantém conectado. Uma vez salvo, salvo para sempre. Porque você está conectado nele. E toda a sabedoria de Deus está reservada nele. Em Colossenses 2, 6 e 7, Paulo fala o seguinte: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Como recebeste, assim andai. Nele radicados, crie raízes, edificados, confirmados, significa estabelecido, firmado, na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Diga aleluia. Aleluia. Paulo fala 5 coisas. 5 é o número da graça. Ele diz o seguinte: você recebeu dele. Diga, eu recebi. Eu me movo nele. Eu me aprofundo nele. Eu cresço nele. Aleluia. E eu me firmo nele. Aleluia. Então tudo que você precisa está nele. Nele você vive. Nele você se move. Então eu recebo, eu me movo, eu me aprofundo, eu cresço e eu estabeleço. Aleluia. Você precisa de paz, então eu recebo a paz. Aleluia. Eu me movo na paz, eu me aprofundo na paz, eu cresço na paz e eu me estabeleço na paz. Eu preciso de alegria, então eu recebo alegria, eu me movo na alegria, eu me aprofundo na alegria, porque me movo nele, eu me aprofundo nele, e eu cresço nele, e eu firmo nele, eu estabeleço nele, e eu permaneço nele, por meio dele eu me movo em todas as coisas. Amém? Você precisa de respostas para o seu casamento, você recebe dele a sabedoria. Você se move nele. Você se aprofunda nele. Aleluia. Você cresce nele. E você estabelece nele todas as coisas. Amém? É um transformer, ok? Um transformer. Aleluia. É um transformer. Um transformer. Eu recebo, diga eu recebo. Levante as mãos para o alto e diga eu recebo. Eu me movo, eu me aprofundo, eu cresço e eu estabeleço. Amém. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Amém. Diga, eu existo por meio dele, para ele. Aleluia. Nós existimos por causa dele. A Bíblia diz que não fosse vós que me escolhesse, eu te escolhi. A Bíblia diz que antes do mundo ser formado, antes de todas as coisas, aquele que é o início, aquele que por meio de tudo foi feito e realizado, viu você. Você não é o resultado da união de um homem e de uma mulher. Antes desse desejo, ou não, existir no homem e numa mulher, você nasceu em Deus. Antes do mundo ser formado, Ele te viu, Ele te escolheu. Você já nasceu com uma história de campeão nele. Ele te escolheu. A Bíblia diz que nós fomos escolhidos nele, predestinados para o louvor da sua glória. Predestinação significa que Ele falou, é esse aí, é essa aí, é você, do jeito que você é, da forma que você é. Ele fez isso, porque nele você existe, sem Ele você não existiria. Se não fosse Jesus, você não sobreviveria. Sem Jesus, você não pode caminhar em triunfo. É uma questão de deixar a sua vida
para receber vida dele. A vida que você tem é a vida de Cristo. E a expressão da vida é determinada pelo tipo da vida. Diga, o tipo da vida determina a expressão da vida. Amém? O peixe expressa a vida nadando, porque o tipo da vida dele é ser peixe. O pássaro expressa a vida voando, porque a natureza dele é pássaro. Você nasceu de Jesus. Você expressa naturalmente Jesus. Você precisa saber disso. Você precisa crer nisso. É pela fé. Você tem que declarar. Quando você percebe o seu comportamento completamente errado, e não precisa me falar dele, você não precisa fazer nenhum curso de como perder a paciência. Precisa? Eu vou tomar uma decisão agora, irmãos. Eu vou perder a paciência. Não precisa fazer esse curso. Basta a sua esposa falar errado com você. Basta o seu marido falar, desprezar você, querida. Basta isso, ok? Está aí, ok? O pecado habita na carne. A Bíblia diz que o pecado foi condenado na carne. Por isso, você tem aí uma natureza nessa carne que quer dominar, que quer determinar a expressão da sua vida, mas declare pela fé, porque você vive pela fé. Eu fui crucificado com Cristo. Essa natureza está crucificada com Cristo. Logo, o que eu vivo agora, não sou eu quem vive, é Jesus. Veio o problema, veio Golias, não, a luta não é sua, é Ele, porque quem está andando aí neste corpo é Cristo Jesus. A expressão da sua vida é determinada pelo tipo da sua vida, e o tipo da sua vida é Jesus. Você ouviu? Não existe vitória que ele não tenha conquistado. Jesus. Nele eu vivo. Eu me movo e eu existo. Diga, eu existo nele. Aleluia. Deus escolheu você. Você sabe que você é único. Você, na concepção de um espermatozoide fecundando um óvulo, você correu uma corrida frenética, você em 300 milhões. O Brasil tem 210 milhões de pessoas. Você e mais a população do Brasil, 50% correu com eles. Você venceu a regra da probabilidade da matemática. Você deu um nó na sorte. Você foi ilógico. Você nasceu improvável. É improvável na matemática ganhar em 300 milhões. Ouviu? Mas é porque havia um X em você. Havia uma mira. E essa mira era os olhos do Pai. Porque foi Ele. Você correu uma corrida. Você sabia? Você correu uma corrida. Logo no início da corrida, a metade, 150 milhões de espermatozoides morrem. Porque, por incrível que pareça, o ambiente é inóspito para ele. 150 morrem. E você continuou uma corrida até chegar na entrada do útero, que é um muco, e esse muco só se abre quando há ovulação. Você chegou na hora certa, no momento certo, porque se não se abrisse, todos morreriam. E você entrou no útero com milhares de outros correndo uma corrida, e haviam dois caminhos, duas tubas uterinas, e você escolheu a certa, porque uma delas fecunda. E você nessa corrida, de repente o óvulo vem descendo, e ele libera uma correnteza de um fluido contra você, e você teve que usar uma energia para poder avançar contra correntezas. Muitos morrem no caminho, mas você continuou. E quando você encontrou o óvulo, que era um gigante para você, é a maior célula do corpo humano que pode ser vista com os olhos, é a única. Você bateu, outros bateram, só um entra. Quando um entra, há uma bioquímica liberada pelo óvulo que extermina todos os outros, se fecha completamente e ninguém mais entra. E você entrou. Por quê? Porque você existe nele. Nele. E sabe que história ele criou para você? A história de um campeão.
porque Ele é o campeão. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas não temas, porque eu venci. Essa é a história de Cristo. Se você está nele, vive por Ele, se move para Ele e existe por causa dEle, a história sua é de vencedor. É o trono, o seu destino é o trono. Não importa o que o diabo esteja fazendo, não importa os problemas que nós estamos enfrentando, não importa o desafio que está ocorrendo, nós somos nele mais que vencedores, porque Ele é vencedor, e eu vivo, me movo e existo por Ele. Aleluia! Foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te escolheu. Pense em toda a população do Brasil, some mais 50%, 300 milhões. E Ele escolheu você. Aleluia. Você acha que Ele vai te deixar na mão? Você é a prova do amor de Deus. Estamos aqui. Você abriu seu coração para Ele. É Ele que está por trás da história da sua vida. E no Salmo 139, Davi diz o seguinte, a partir do verso 13 até o 16, 13 e 16, ele diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Era Ele, era Deus que pegou você, Ele marcou você. Na improbabilidade, Ele escolheu você. Paulo, o salmista diz: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Assombrosamente. Coloca na NTLH, não está aí a NTLH, não, ok, esquece, tudo bem, acho que não está aí, amém. Eu te louvo porque deves ser temido, tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Vira para o seu irmão e fala para ele: você é maravilhoso. Uau, vira para ele e fala: bah, uau, uau, você foi feito de um modo assombroso. Paulo diz em Efésios 2 que você é o poema de Deus, somos feituras de Deus nele. Você sabia? A palavra feitura significa poema no original. Significa que quando Deus quis escrever uma carta de amor, algo que expressasse a essência do seu coração, que Ele é amor. Ele não tem amor, Ele é amor. Se você toca em Deus, você sente o amor. Ele é o amor, Ele é a expressão do amor. Quando Ele escreveu essa carta, este poema de romance de amor, Ele fez você. Aleluia. Às vezes nos falta entender quem somos. Muitos têm problemas de identidade. Você não é um pobre, cego e nu. Você é filho amado, rei no reino do Rei dos Reis. Você recebeu dele toda a autoridade no céu e na terra. Ele não limitou você só à terra, Ele te deu autoridade para estabelecer coisas no céu. Você está com Ele, assentado no trono, como Ele é. Você é nesse mundo, diz a Bíblia. Aleluia. Às vezes alguns jovens querem parecer alguns artistas. Eu me lembro na minha juventude que tinha um rapaz que queria ser igual o John Travolta. Alguém lembra do John Travolta? Jaqueta, gel do cabelo para cima. Ele queria ser o John Travolta. Eu me lembro dele, é Guilherme o nome dele. E cantava, andava de óculos escuros como John Travolta. Bem, eu quero dizer quem você é. Você, qual é o seu tipo de vida? De onde você veio? Quem te pôs aqui? Quem te escolheu? E por que você é do jeito que é? Porque Jesus escolheu você. Ele te teceu no ventre da sua mãe. Foi você que Ele escolheu. Por quê? Por que Ele te colocou nesses dias, nessa época, nessa geração? Por que você não nasceu em 1500 no descobrimento do Brasil? Porque há uma expressão de Jesus a ser transmitida para essa geração através de você. Ouviu isso? Se não existisse propósito, você não estaria mais aqui. Você estaria lá já.
Porque a Bíblia diz que bem-aventurada é os seus, aos olhos do Senhor, a morte dos seus. Mas há alguém que precisa de você. Jesus ainda está tocando nas pessoas aqui na terra. Ele toca através de você. Jesus ainda está andando sobre a terra. A vida de Cristo está sendo expressa em você. Porque você vive, não a sua vida, você vive a vida de Cristo. Isso é pela fé. Você fala, pastor, não é bem assim a minha vida. É pela fé. Declare, a fé é declarar. Declare que mais cedo ou mais tarde o que há de vir, virá. Você vai perceber paciência além do que você imagina. Você vai perceber a manifestação da longanimidade, da fidelidade, porque é Jesus, não mais eu, mas Cristo Jesus em mim. No verso seguinte, verso 15, tu viste, quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo, tu me viste, antes de eu ter nascido, os dias que me deste para viver, foram todos escritos no teu livro. Todos os meus dias foram escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia, hoje já estava escrito no livro de Deus. Eu acho que Ele queria que você estivesse aqui. Ainda bem que você veio. E você que faltou, espero que, eu não sei, mas viva pela fé. Diga, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Por favor, a banda aqui rapidamente. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amém. Você vai fazer os 5 sinais hoje da graça. Amém, segundo Colossenses 2. Você vai levantar suas mãos para o alto e diga, eu recebo. Rapidamente o teclado aqui me dá um string rápido. Por favor, rápido.